Então vamos lá, senhores. Agora a gente vai voltar para Brasilzão, tá? Então a gente vai começar a falar pós-saída de Vargas, tá? Vamos lá. Bom, então a gente vai fazer uma pequena introdução para vocês, tá? Essa parte que a gente vai dar agora é conhecida como Brasil Contemporâneo, que vai de 46 até 95, tá? E aí a gente tem até a ditadura e pós-ditadura um governo populista, digamos assim, tá? Então esse governo populista vai sofrer todas as consequências que teve nos anos 30, 1930, Estado Novo, tá? Então vai ter crescimento urbano, industrialização, crise do sistema político, tá? Tudo que vem dos 1930, Estado Novo, tá? Essa república vai sofrer tanto quanto ela vai sofrer com as consequências geradas sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Consequências geradas sobre a Segunda Guerra Mundial, a divisão que eu expliquei para vocês na Guerra Fria, tá? E principalmente, né, as consequências diretas da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil tem estado na guerra, os acordos e assim vai, tá? Obviamente que o Brasil vai para o lado ocidental, ou seja, vai ficar com os Estados Unidos. Bom, então a gente vai primeiro o governo, tá? Dutrão, aquele mesmo que tirou o Vargas do poder, ele vai subir nas eleições, tá? Então esse governo ele tenta unir o partido, digamos, mais central, partidos que têm o mesmo ideal que dele, para acabar com a ameaça vermelha. Sim, tá? Estamos vivendo já os anos de Guerra Fria. O Brasil sendo um dos países, tá, que vai pro lado dos Estados Unidos, vai combater as ameaças vermelhas, tá? Então aí ele vai seguir mais ou menos os ideais da época de caçar os comunistas, tá? Então ele vai colocar o Partido Comunista como ilegal e vai caçar os representantes na Câmara Legislativa, tá? E aí nesse meio tempo ele vai aumentar o acordo, né, com o Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, e ele vai aplicar o Plano SALT, que é o saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Essas áreas seriam as aplicáveis, onde ele ia fazer um grande investimento, tá? Então, para a melhoria dessas áreas. Ele vai, em tese, dar um reequilíbrio com as contas brasileiras pós-guerra, porque se tem um grande crescimento no valor externo, tá? No valor internacional sobre o café. Então, essa ideia de aumentar o valor beneficia, digamos, um equilíbrio nas contas externas brasileiras, tá? Então, isso dá em tese, uma melhorada. E aí, no governo de Dutra, que a gente tem uma nova Constituição 46, que aí ela vai dar de federação, regime representativo, presidente de 5 anos, fortalecimento da União e o voto universal obrigatório para maiores de 18 anos, tá? E aí aqui a gente tem o primeiro Mundial no Brasil, né? A Copa de 50. Que eu separei fotinhos bonitinhos. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas por muito tempo o Dutra foi importante no comando no comando do Estado de Getúlio Vargas. E é só no final, quando Vargas começa a mostrar uma vertente, digamos assim, comunista, e Dutra vai se aliar para derrubar Vargas, tá? A gente vai ter também um plano parecido, tá, de investimento brasileiro, com o JK, que aí o Mateuzinho vai falar mais pra frente, que é o 55. Vamos lá, então. E aí o que a gente tem é o segundo retorno. Ah, não, calma aí, tem umas fotinhas. Separei as fotinhas pra vocês do Brasil. Olha que bonito. Maracanã lotadão. Cartaz da época, né? Porque aqui está o quarto campeonato mundial de futebol, porque na guerra foi parada a Copa, né? Por óbvio. Mas isso são coisas importantes para vocês saberem, tá? Que é cultura, né? Vai mexer bastante. Agora que a gente vai ver também, as matérias que vão entrar agora, a gente consegue relacionar muito com a cultura que teve, tá? Principalmente na ditadura com a democracia corintiana, tá? A gente tem o Corinthians muito importante
na representação de retorno da democracia dentro da ditadura, tá? Mas aqui eu separei umas fotinhas para vocês como era os anos 50, Brasilzão. Eu não sei se vocês tiveram o grande prazer de ir no estádio, mas não é o que vocês imaginam hoje, né? Não era cadeirinha, era todo mundo junto, tudo abarrotado. Esse daqui cabia 100 mil pessoas, fácil. Era a brisa, mas cabia. Vamos lá. Vai, Corinthians. Não sei porque eu tento apertar o botão. Bom, e aí a gente tem o retorno de Getúlio Vargas, tá? Aí dessa vez, realmente, Getúlio vai subir pelo povo, tá? Mas visando sempre que Getúlio é uma pessoa complicada, tá? Então, desde o momento que ele sobe, todo mundo fica tipo, e aí? Será que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez? Ou... E assim vai, tá? Deste fato, tá? Dessa insegurança vai se criar um grande repúdio, tá? Pela subida de Vargas no poder. Então, assim, começa a criar digamos, um antigetulista nessa situação, tá? Então, o pessoal vai loucamente contra Getúlio, tá? É aqui que ele desenvolve uma das principais políticas dele, que é o nacionalismo. Então, ele tira mais ou menos uma ideia de o externo investir no Brasil e o Brasil em si se investir, tá? E aqui que tem um dos maiores slogans na época de Getúlio, que é o petróleo é nosso, tá? A criação da Petrobras, tá? Ele já tinha projetos de petróleo já no primeiro governo, e aqui ele oficializa com o petróleo é nosso, tá? E aí ele vai investir, obviamente, naquela usina, né, a siderúrgica, que ele chora para os Estados Unidos, né? Que na verdade que ele chora para quem aceitava, né? Não sei se vocês lembram, mas a Volta Redonda é conquista durante a guerra, onde que ele fica sambando entre os lados para ver quem vai investir primeiro, tá? E aí, como eu falei para vocês, agora a ditadura Vargas tinha um ideal comunista, ou seja, o pessoal falava, olha, ele vai voltar para o ideal comunista, vamos sofrer uma ditadura comunista. Por quê? Porque ele começa a aproximar muito mais do povo do que ele fazia antes, tá? O que ele faz? Ele vai dar um salário mínimo fixo através do Jango. O Jango ajuda, era ministro do Trabalho, tá? O Jango, vocês vão ver mais pra frente também, que ele entra no poder, tá? Com isso, obviamente, começou a se mostrar um ideal comunista, tá? Porque não era comum ajudar o povo naquela época, também não é hoje, tá? Mas vamos seguir, né? A oposição começa a aumentar, tá? E nessas oposições começa a soltar alguns escândalos, e dentro desses escândalos a gente tem corrupção dentro do governo, tá? E gente ligada ao Banco do Brasil também fazia corrupção, tá? Figurinhas importantes, Carlos Lacerda era o principal opositor de Getúlio, tá? A gente tem o principal atentado ligado a ele, tá? Que eu vou explicar agora. Esse daqui, esse ser humano estranho, tá? Vou dar uma circulada aqui. É Carlos Lacerda, tá? Vou deixar aqui bonitinho. O que acontece? A gente vai ter um atentado na rua Toneleiros, tá? Qual que é o ponto em exato? Carlos Lacerda, ele estava saindo, se não me engano, do carro dele. Era tipo casa dele lá. E estava saindo do carro. Alguém veio, tentou atirar nele e atirou. Atirou no Major Rubens Vaz, tá? De fato, era para acertar Carlos Lacerda, só que pega o Major. O Major era tipo meio que braço direito de Carlos Lacerda, tá? E ainda tinha um motorista que também sofre. Bom, o atentado vai realmente cair em cima das costas de Getúlio Vargas, ou seja, o maior opositor de Getúlio sofreu um atentado. Quem é que fez? Getúlio Vargas, tá? Então o pessoal começa a descer a lenha atrás dele. E aí nas investigações começam a descobrir, passo a passo, quem é que estava interligado com Getúlio, tá? Então vão descobrir pela guarda do Catete e vão chegar no Gregório Fortunato, que é o tipo guarda-costas, digamos assim,
de Getúlio, tá? O que acontece? De fato, Getúlio não mandou fazer o atentado. Gregório ele vai fazer por si só, ele toma as dores de Getúlio, tá? E vai atrás do atentado. Getúlio prende Gregório, tá? Ele vai conversar com o Gregório explica que ele gostava muito de Vargas e que não poderia isso acontecer, não sei o quê. Só que já tinha uma situação totalmente ruim, né, que era a possível ditadura comunista de Vargas, e um atentado direto já mostrava que ele ia aplicar uma ditadura, tá? Então, a tensão aumentou, a situação econômica também vai cair, tá? Vai ter um grande problema com a economia. E aí a gente tem o exército interferindo para começar a tirar as pessoas que, em tese, representariam uma ideologia comunista, tá? Então vão tirar primeiro, vão obrigar Getúlio a tirar o Jango do poder, o Ministério do Trabalho, tá? O que acontece? Café Filho, que é o vice, começa a falar para Getúlio, olha, é melhor a gente sair, a gente entrega para um suplente, e aí a gente tem as eleições e deixa quieto, tá? Getúlio obviamente sabia que ele não tinha feito o atentado, e sabia que a saída dele daria essa situação, falar, olha, realmente, deu o atentado, fui eu que fiz. Então ele bate o pé e fala, daqui eu só vou sair morto, tá? Então no dia 23 de agosto, Café Filho vai romper com o presidente, vai romper com Getúlio, e aí, na madrugada do dia 24, acham o Getúlio morto, tá? Getúlio se mata com um tiro no coração. Existe uma carta redigida de Getúlio dizendo o que aconteceu e assim vai, tá? Há uns anos atrás, se não me engano, a Globo fez, é o Tony Ramos que faz Getúlio. Não é um filme chato, realmente vale muito a pena vocês assistirem, tá? Que explica, assim, esse atentado, né? Um pouco antes do atentado, esse atentado, as consequências do atentado, e aí a decisão de suicídio de Getúlio, tá? Aí o que acontece? Getúlio morre, obviamente, e no dia seguinte, Carlos Lacerda também faz um discurso dizendo que a oposição dele era contra o governo, mas não era, digamos assim, contra a pessoa, e que ele também não gostou de ver que Getúlio tinha se matado, tudo. Mas a ideia de até Getúlio se matar dentro do palácio, não sair, era como se fosse digamos, uma virada heróica, né? Ele meio que ele saísse como herói da situação ainda. Isso daí é uma, digamos, uma psicologia até um pouco aplicada, digamos assim. O botão não tá funcionando de novo. Triste fim. Aqui, a campanha tá do Petróleo é Nosso, então, assim, logo que saiu a Petróleo é Nosso, logo que saiu a construção da Petrobras, o povo saiu na rua, apoiando Vargas, tipo, Vargas é o melhor, assim. E temos a foto do Vargas metendo a mão no petróleo. Pra dizer que o petróleo é nosso, tá? E aqui, obviamente, pós-morte, a gente tem que colocar alguém no poder. E aí vai voltar o Café Filho, tá? Aí, durante um ano, né, o ano que depois da morte, ia ter eleições, tá? JK vai vencer. Naquele meio tempo, Café Filho ainda tem que comandar o Brasil, tá? Então, assim, vai ter a eleição, já confirmada Getúlio. Café Filho sai, porque ele tem problemas de algumas doenças, então ele fica afastado do cargo e vai descer para Carlos Luz, que é o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Com isso, Carlos Luz meio que instantaneamente, digamos assim, se envolve em alguns problemas, tá? O que acontece? A gente tem um coronel, tá? Dando discursos contrários à possível posse de JK, tá? E aí o Marechal Henrique Teixeira Lott começa a conversar com Carlos, para Carlos repudiar a ação, tá? Então, o que o Carlos faz? Ele não repudia a ação, ele fala que vai ser contrário a essa ação, e aí Lott toma essa ação de ser contrário ao repúdio como cúmplice,
Tá? Então, Carlos Luz meio que se torna cúmplice a ir contra a posse de poder de JK. Tá? Então, Lott depõe 3 dias depois que Carlos Luz toma a presidência, digamos assim. Lott depõe ele 3 dias depois e coloca um estado de sítio no Brasil, tá? Então, até JK assumir, Brasil vai manter um estado de sítio, tá? O Brasil fica meio que numa disputa, digamos assim, uma guerra. Tá? Lott, ele realmente tira Carlos Luz do poder, tá? E aí que eu separei as fotinhas para vocês, então... Cadê o negócio? Café Filho, Carlos Luz, tá? E o Marechal Henrique Lott, tá? Essas são as pessoas que movimentaram bastante de 54 até 55. E aí em 56 a gente tem JK subindo. Bom, então agora a gente vai começar a falar dos outros governos pré-ditadura, continuando a parte do Rafa, que agora vai ser de 56, até o golpe de 1964. Aqui vamos falar desses 3 governantes, do JK, Jânio Quadros e João Goulart. Começando aqui por JK. Depois de vencer as eleições em 55, ele começou a organizar um novo plano econômico, já que o Brasil estava fodido. Então, o plano, né, foi o plano de metas, que ficou conhecido como 50 anos em 5, que a gente vê em todo canto. Quais os objetivos? Ele tinha como principal objetivo impactar a economia brasileira, tanto para livrar o Brasil, desenvolver o Brasil ao ponto de livrar ele da dependência externa. Ou seja, ele queria que o Brasil parasse de comprar coisas importadas e começasse a ser o exportador, não depender mais de importações. A política instaurada no governo JK fez com que o PIB crescesse e através de alguns empréstimos dados pelo FMI, que era o Fundo Monetário Internacional. Esqueci de um parênteses ali. E todo esse empréstimo foi destinado ao desenvolvimento nas indústrias automobilísticas e navais, empresas siderúrgicas e ampliação do quadro rodoviário, do parque rodoviário, que fortaleceu as empresas de bem de consumo duráveis. E além disso, ele criou alguns órgãos de controle. Foi a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, GEA, Grupo de Estudo da Indústria Automobilística, e o GEICOM, que é o Grupo de Estudo da Indústria de Construção Naval. Outros destaques do governo de JK foi o surgimento da Bossa Nova, que era uma mistura do samba brasileiro com o jazz americano, a criação de Brasília, que agora seria a nova capital nacional, que foi arquitetada por Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro, e foi feita em formato de avião. E a inflação no final do governo de JK teve um aumento de 30%, juntamente com a dívida externa, que ficou aproximadamente em 3,8 bilhões de reais. E para as próximas eleições, para a eleição de 1960, indicou o general Lott, que perdeu para Jânio Quadros. Governo Jânio Quadros. Jânio venceu as eleições, tendo como seu vice João Goulart, que o Rafa falou agora na aula anterior, e teve sua campanha, seu slogan, né, com o Varre Vassourinha, que seria como se fosse o combatente da corrupção. Ele iria varrer a corrupção para fora do país. Essa imagem carismática e a forte utilização desse slogan de tirar a corrupção, dada os acontecimentos anteriores pela corrupção, foram de imensa importância para que Jânio conseguisse vencer a eleição. O começo do seu governo veio juntamente com as dívidas deixadas por JK, o que fez com que Jânio tivesse que tomar várias medidas rigorosas e impopulares para conseguir conter essa inflação que só subia. Mas, mesmo sendo impopulares, elas acabaram por construir uma boa imagem para o Fundo Monetário Internacional, o que possibilitou a renegociação dessas dívidas, das dívidas desses empréstimos feitos pelo governo anterior brasileiro. As decisões políticas no governo Jânio pareciam agradar o quadro internacional,
mas era muito questionada no quadro interno, no território brasileiro, sendo que até ele mesmo duvidava de algumas decisões que eram tomadas. A crítica internacional veio, né, o cenário internacional começou a criticar o governo de Jânio após ele homenagear Che Guevara com a mais alta condecoração nacional, né? Então, começaram a criticar o Brasil porque Che Guevara era do lado contrário na Guerra Fria. Então começaram, pode ser que ele é comunista, né? Isso vai dar merda, como aconteceu em vários outros governos que a gente viu até agora. Quando começava a dar esses indícios comunistas, alguém ia lá e pau no cara, entendeu? Mas vamos lá, continuando. Toda essa crítica internacional causou uma reação de oposição nacional, acusando de um possível golpe comunista no Brasil. E além de criticarem essas medidas feitas além de criticarem algumas medidas feitas por ele, que era vista como sem sentido, como a proibição de biquíni nas praias. Você não podia ir de biquíni na praia, tinha que usar aquelas rouponas lá, aqueles roupões estranhos. As rinhas de galo, ele proibiu as rinhas de galo e regulamentou as corridas de Jockey Club. Então, ele também foi criticado por isso. Após 7 meses do começo do seu mandato, Jânio Quadros renuncia, esperando que houvesse alguma comoção para que ele voltasse ao poder, coisa que não aconteceu. Então, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência como interino no mesmo dia. Em 25 de agosto, o partido UDN e a cúpula de Forças Armadas tentaram impedir a posse de Jango, por ele ter sido um dos ministros de Getúlio e por ser uma possível extensão do governo getulista. Quando Jânio renunciou, João Goulart estava em visita à China, o que fez com que fosse mais exacerbado esse sentimento de golpe comunista no Brasil. Porque se Jânio Quadros já saiu, que tinha esse teor comunista pela homenagem a Che Guevara, e o seu vice estava na China, aí beleza, Jânio Quadros saiu, falaram, tem que colocar o vice. Onde o vice está? Ele está numa visita a um país inimigo, digamos assim, a um país comunista. Então eles pensaram, se esse cara voltar, ele vai arquitetar uma revolução comunista no Brasil. Aí, problemas gerais. Então, quando ele volta, acontece uma batalha pela legalidade da sua posse, que foi encabeçada por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango. Brizola articulou com militares que apoiavam Jango e garantiu a sua posse em um acordo que transformaria o governo em parlamentarista. O meio econômico dado no governo de João Goulart foi dado o Plano Trienal. Foi uma proposta elaborada por Celso Furtado, que visava combater a inflação e fazer o Brasil crescer uma taxa de 7% ao ano, além de iniciar uma política de distribuição de renda. E também ele tinha como uma proposta de governo as reformas de base. No dia 3 de março de 64, Goulart proferiu o famoso discurso na Central do Brasil, comprometendo-se diante da população de 150 mil pessoas a cumprir o programa de reformas proposto, incluindo a reforma agrária, que não aconteceu. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade reivindicava uma reação militar contra a iminência da Revolução Comunista no Brasil, e essas oposições se intensificaram nos dias seguintes, inclusive dentro das próprias Forças Armadas. João Goulart voltou, tomou posse, começou a sua linha de governo, e houve uma marcha, né, que reivindicava a reação militar, com medo de que João Goulart desse um golpe e tornasse o Brasil comunista. Essa marcha foi para tentar tirar João Goulart. João Goulart percebeu essa situação de queda de braço dentro das Forças Armadas, um pessoal que apoiava o governo dele por ser constitucional, né? As Forças Armadas tinham que defender a Constituição, ou seja,
tinham que manter o presidente seguro, digamos assim, a legitimidade, e outros queriam tirar ele do poder por medo dessa reação comunista, dessa revolução comunista. Então Goulart começou a se aliar a alguns sargentos para tentar se sustentar no poder. Mas então, em 31 de março, o general Olimpo Mourão Filho pôs suas tropas a marchar de Minas Gerais, Juiz de Fora, em direção ao estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde o presidente se encontrava. A tensão nesse meio tempo era enorme e a possibilidade de guerra civil também era enorme. Então, toda essa situação, toda essa instabilidade na cabeça de João Goulart, ele contava com uma parte significativa do exército, né, com esses acordos com os sargentos, ele acabou perdendo, e isso, ele perdendo essa parte dos sargentos que ele tinha amizade, digamos assim, ele não tinha como se manter no poder. Então ele sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília ele vai para o Rio Grande do Sul, depois ele se exila no Uruguai, ele foge.